Olá, semioticistas. Hoje nós vamos fazer uma breve análise do texto lido, iniciado não, e lido no vídeo anterior. Então, a análise do texto ela vai considerar cada nível separadamente, né? E vai procurar dar uma visão geral de como são concebidos o percurso e as etapas desse percurso. Lembrando que nós estamos tratando do percurso gerativo do sentido. Bom, então, primeiro nível, no nível das estruturas fundamentais, é preciso determinar a oposição ou as oposições semânticas a partir das quais o sentido do texto se constrói. Né? Então, nesse texto que nós lemos, a categoria semântica fundamental é a seguinte. Nós temos, por um lado, a liberdade e, por outro, nós temos a dominação. Então, nós temos essa categoria semântica de liberdade versus dominação, ou exploração versus opressão. E essa oposição, ela manifesta-se de diversas formas no texto. Vejam fragmentos como: me aliciaram, me acostumaram. Fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua. Já nascemos livres, senhor, senhora, senhorio, etc. Vejam que há fragmentos, expressões linguísticas que explicitam essa oposição semântica. E as categorias fundamentais, elas são determinadas como positivas ou eufóricas, né? E negativas ou disfóricas. No texto, nesse texto, a liberdade ela é eufórica e a opressão ou dominação é disfórica. E, além das relações mencionadas e de sua determinação axiológica, estabelece-se ainda no nível das estruturas fundamentais um percurso entre os termos. Então, nesse texto, passa-se da dominação, que é negativa, para a liberdade, que é positiva. Então, vejam que nesse processo da dominação, como elemento disfórico, disforia, e a liberdade como elemento eufórico ou a euforia, no meio existe uma não dominação, seria um elemento não disfórico. Né? Então, a não dominação, ou melhor, a negação da dominação, ela aparece sobretudo no fragmento que diz: mas é duro ficar em casa. Então, vejam que esse texto ele tem, portanto, um conteúdo, ou como conteúdo mínimo fundamental, a negação da dominação ou da exploração, que é sentida como negativa, e a afirmação da liberdade, que é eufórica, que é positiva. Correto? Bom, no segundo nível, no segundo patamar, lembrem que é o nível das estruturas narrativas, os elementos das oposições semânticas fundamentais, assumidos como valores por um sujeito, circulam entre sujeito graças à ação também de sujeitos no texto. Ou seja, já não se trata mais de afirmar ou de negar conteúdos. Já não se trata de asseverar a liberdade e de recusar a dominação. Mas, na verdade, se trata de transformar, pela ação do sujeito, estados de liberdade ou de opressão. Então, esse texto ele é, assim, a história de um sujeito, que é a gata, né? Manipulado por um outro sujeito, que seria o seu dono, e é manipulado por tentação. Essa tentação expressa por elementos como uma boa casa, proteção, carinho, comida, etc. E é manipulado por esses elementos, por tentação, para que o sujeito primeiro, a gata, fique em casa, entre aspas, que não se misture com os gatos da rua, que seja fiel. Então, o sujeito gata, ele quer cumprir e realmente cumpre o acordo para receber os valores que o tentam. É reconhecido como bom gato e recompensado com
filé mignon, com detefon, com bons tratos no texto. Surgem, porém, os gatos de rua, com outros valores, os valores da liberdade, sem filé e sem almofada, e que também tentam o sujeito gata e fazem com que ele vá à rua e ponha de lado, por conseguinte, o primeiro compromisso. O que acontece? A gata esforça-se por esconder o rompimento do primeiro contrato e volta para casa. Ela procura não parecer uma gata de rua, ainda que o fosse. Ela tenta parecer fiel, embora tivesse praticado a infidelidade. Então, o segredo ou a mentira são desmascarados e ela perde o reconhecimento de bom gato e perde também as recompensas. Então, assume a partir daí os valores da liberdade. A narrativa, como vocês puderam ver, ela sofreu um desdobramento polêmico. Então, opõem-se aí valores e a gata, ela sincretiza os papéis de sujeito de fazeres contrários. Finalmente, a última etapa do percurso gerativo, como nós vimos, é o das estruturas discursivas. Então, as estruturas discursivas, elas devem ser examinadas do ponto de vista das relações que se instauram entre a instância da enunciação, que é responsável pela produção e pela comunicação do discurso, e o texto enunciado. Então, nesse texto, utilizam-se recursos discursivos variados para fabricar a ilusão de verdade. Então, projeta-se, por exemplo, o narrador em eu, né, e obtém-se o efeito de subjetividade. Indetermina-se o sujeito da primeira manipulação, quando no início do texto se diz me alimentaram, me diziam, fui barrada, um sujeito indeterminado. E cria-se então o efeito de generalização. Também delega-se a palavra aos manipuladores, dono e gatos de rua, e chega-se à ilusão de realidade. Então vejam que ainda no nível discursivo, as oposições fundamentais assumidas como valores narrativos desenvolvem-se sob a forma de temas, de assuntos, e em muitos textos eles concretizam-se por meio de figuras. Nesse texto, desenrolam-se várias leituras temáticas. Pelo menos 4 delas serão mencionadas aqui. Primeiro, o tema da domesticidade, ou da dominação e exploração do animal doméstico pelo homem. Segundo, o tema da sexualidade da mulher objeto e de exploração da mulher comprada para o prazer. Terceiro, tema da passagem da adolescência à idade adulta, ou da opressão da família sobre a criança e o jovem. Por exemplo, no fragmento onde diz: fique em casa, não tome vento. Finalmente, um tema socioeconômico da marginalização da boemia. Então, as leituras abstratas temáticas estão concretizadas em diferentes instrumentos figurativos, todos eles caracterizados pela oposição de traços sensoriais, traços espaciais, traços temporais, que separam no texto a liberdade da dominação. E esses traços organizam figuras diferentes nas diferentes leituras temáticas, né? Por exemplo, o traço olfativo, ele manifesta-se sob a forma do detefon. Na leitura do animal doméstico como perfumes e cosméticos, e da mulher objeto como cuidados, limpeza, talcos, pomadas, etc. Na do adolescente. Então vejam como esses traços eles se organizam, eles organizam figuras diferentes nas diferentes leituras temáticas.